O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A celebração de hoje para nós aqui na nossa pátria, no Brasil, a celebração de Nossa Senhora Aparecida, de fato é um evento, um grande acontecimento, muito esperado, e nesses últimos anos, inclusive acompanhando a novena de Nossa Senhora, que se desenvolve no Santuário Nacional da Aparecida, nós aguardamos mais ansiosos ainda a chegada da celebração. O ano passado nós não tivemos esta celebração nas nossas paróquias, porque nós tivemos uma grande celebração reunindo em torno de 10.000 pessoas lá na Catedral São Bento, quando já pela manhã tivemos uma pequena celebração no aeroporto e depois uma longuíssima carreata. Claro que a nossa é muito modesta em relação àquela, mas muitas coisas muito parecidas. E eu estava fazendo memória de que nós não tivemos então a oportunidade, o ano passado, de realizarmos a carreata. E esse ano pusemos na programação, o Conselho Paroquial do Pastoral preparou comigo esta nossa celebração, e as experiências anteriores de carreata nos faziam mostrar e nos mostraram como existe algo de inusitado, muito singular, peculiar até. Quem mesmo não professa a fé e a credulidade da Igreja Católica, no mínimo fica curioso de saber o que é que está acontecendo. Nós pudemos acompanhar isso no percurso. Hoje eu fui bem na frente. Normalmente quem vai mais
do meio para o final, percebe mais esta presença das pessoas, do emocionar-se e ao mesmo tempo de um olhar, uma presença que tem uma significação. Eu cumprimentei inclusive no percurso o senhor que tinha um caminhão à frente, estava escrito: Jeová é o nosso Salvador. E ele fez um aceno e um gracejo muito afetuoso do cortejo que apenas estava iniciando. Nossa Senhora não é propriedade da Igreja Católica. Essa é uma importante afirmação que a gente toma como catequese para esta nossa missa. Nossa Senhora não é propriedade da Igreja Católica. Nossa Senhora é um patrimônio da Igreja. Ela tem uma significação universal. Por isso os textos de hoje são seletos, escolhidos com maestria para ilustrar esta capacidade da intercessão, já prefigurado no livro de Esther, lá onde Esther, diante do rei, fala da sua vida e da vida do povo, considerando que o rei se encantou com a beleza de Esther, e lhe dá para ela a concessão de um pedido. Ainda que fosse metade do reino, ele concederia para Esther. E ela, absolutamente humilde e intercessora, ela diz: então concede-me a vida. Eu não quero o teu reino. Concede-me o dom da vida e a vida do meu povo. Chega a ser emocionante essa leitura diante dos sofrimentos que passa o nosso povo. Diante das incertezas que passam as nossas famílias, acerca do trabalho, acerca da economia, acerca dos tratamentos de saúde, que ninguém mais tem certeza das coisas. Essa leitura, essa palavra, esse pedido da rainha Esther, ela tem um alcance que ultrapassa o tempo. A igreja hoje, na voz dessa mulher, continua dizendo: concede-nos a vida e a vida do nosso povo, tão marcado pelas contradições, pelo espezinhamento, pelas marginalizações. Ontem fez 2 anos que o padre Aquiles recebeu o título na Câmara Municipal e proferiu aquele discurso que nos encheu de orgulho e que diz que nós que somos o povo da periferia não somos gente de segunda classe, porque para Deus não existe gente de segunda classe, existem filhos e filhas. E ainda naquele momento ele pedia um único pedido para aqueles que eram os representantes do povo: concede-nos apenas uma coisa, resolvam o problema da água. E a atualização dessa palavra de Deus, o problema não está sendo resolvido, está aumentando ainda mais a carga do problema, que já não era pequeno e agora se torna maior ainda. Nós confiamos profundamente na palavra de Deus, e nós acreditamos com esperança de que esse tempo ruim vai passar.
e que nós temos, com a graça de Deus, força, coragem e solidariedade para a gente se sustentar reciprocamente. Porque se não fosse o bem-querer que a gente tem pelo povo de Deus, a gente já teria sucumbido na nossa fé. Às vezes parece que gritamos num deserto que quase ninguém nos ouve. Quantas vezes, absolutamente, me sinto sozinho, quase que abandonado. Por graça de Deus, esse Deus, Ele é tão extraordinário que de cima Ele olha e vê o sofrimento do seu povo e vê também o sofrimento dos pastores que querem verdadeiramente pastorear o seu povo. E Ele nos dá força e coragem para todos os dias começar de novo. Se não é Deus para sustentar a nossa fé, se não é Ele para saciar a nossa sede de justiça, nós já estaríamos perdidos. E a segunda leitura de hoje, um texto belíssimo do livro das Revelações, o livro da esperança. Apocalipse não é livro das coisas feias, não. O Apocalipse é o livro da esperança. Esperança essa que é norteadora da nossa vida. A mulher pronta para dar a luz e pronta para levar o golpe da grande serpente e do dragão. O Senhor vem em socorro da mulher, nasce a criança e ela é protegida por Deus. Vamos atualizar isso também, que beleza! A graça de Deus que fez tantas vidas aqui na nossa paróquia no percurso de 10 anos de existência da Pastoral da Criança, a vida que insiste, a vida que sobrevive as dificuldades todas do percurso do caminho e com auxílio, primeiro auxílio, aquela orientação inicial. Eu sou do tempo da Pastoral da Criança, que se fazia a tal da multimistura das crianças que precisavam do aditivo de alguns produtos, a folha da mandioca, a casca do ovo, o farelo de trigo, e assim a vida que por elementos tão simples vai se tornando tão robustecida. A fé nossa católica passa por esse sinal de Maria, e ela, como eu disse, não é propriedade da Igreja Católica, ela é dom de Cristo crucificado para a humanidade inteira. Eis aí a tua mãe. Ele não disse isso só, exclusivamente para João. Ele disse para todos os homens e mulheres. A humanidade ganha a maternidade de Maria, e ela não se furta a ser mãe de todos. É porque nós tomamos desse símbolo tão importante e bonito para a nossa espiritualidade, para a nossa fé, é porque nós tomamos o terço e rezamos nas contas, que Nossa Senhora nos abençoa mais do que aqueles que não sabem rezar o terço, que não vão na igreja e que nem pertencem a uma confissão religiosa. A intercessão de Maria é para todos. Vejam só como é bonito a gente fazer comparações que sejam ao alcance daquilo que a gente experimenta. Mamãe tem 10 filhos, 9 estão muito bem na vida, e tem um que é a pedra de tropeço, a causa da dor. O sofrimento e a tristeza estão presentes naquele moço. A qual filho a mãe ama mais? Qual filho ela ama mais? Qual filho a mãe ama mais? A todos. Mas é verdade que as preces, as orações e o auxílio imediato está naquele que mais precisa. Se nós compreendermos isso,
já compreendemos muito. Compreendemos bastante. E é desse modo que Deus age, olhando para os pequenos e os necessitados, amando a todos, esperando cada um no seu tempo de conversão, com muita paciência e com muita ternura. Deus todos os dias, como diz o profeta Isaías, Deus todos os dias sopra o nosso ouvido, alenta a nossa vida, e Ele verdadeiramente é o nosso auxiliador. E a presença de Nossa Senhora para a nossa pátria, Nossa Senhora Aparecida, que vai já fazer 300 anos da sua aparição, já tivemos a oportunidade de ter aqui a visita da imagem peregrina, que agora já está na região 3, e em fevereiro de 2016 deve retornar para o Santuário de Aparecida, depois de ter percorrido as nossas 63 paróquias. E esta presença de Nossa Senhora, ela também é um sinal, assim como o Evangelho fala do sinal, o primeiro milagre de Jesus, como sinal da chegada do reino, da manifestação da redenção, as talhas vazias enchidas com água, transformadas em vinho, talvez sejam esse esvaziamento da seriedade, da justiça, que o Senhor tem a competência de trazer o vinho novo, da justiça, da fraternidade, da solidariedade, da comunhão, da mútua ajuda, da acolhida àqueles que não têm aonde ir. A gente olha no cenário dos refugiados fora do Brasil, mas tem muitos refugiados aqui também. E eu fiquei profundamente sentido quando vi um engenheiro que tem um número bastante grande de funcionários, inclusive, e algumas empresas não querem mais acolher o trabalho dele, porque ele trabalha com gente do Haiti, com gente de Guiné-Bissau, de Guiné Equatorial, pessoas que vieram buscar uma esperança e um futuro novo. Olha como que o preconceito ainda existe na nossa pátria. Nossa Senhora é negra, ela tem a pele escura. O nosso país é marcado por presença negra. Ninguém pode ter culpa da sua cor, ninguém pode ter culpa da sua origem. Essa semana, nos noticiários de internet, um menino de apenas 9 anos na escola sofrendo porque alguém simplesmente diz que tem nojo dele porque ele é preto. Um menino mais branco, mais claro do que eu. Como que eu posso ter nojo da minha pele, do meu corpo? Nossa Senhora, em 1717, foi um sinal numa pátria de escravos. Ela continua sendo um sinal para as nossas periferias, para os nossos jovens, que não têm culpa de serem negros, não têm culpa de morarem nas favelas, não têm culpa de não ter educação suficiente e que não precisam ser mortos por aqueles que deveriam fazer-lhes segurança. Eu penso que essa liturgia, ela tem que provocar o nosso amor às coisas de Deus, o amor à maternidade, esse espírito mariano entre nós. Mas se a gente não experimenta toda essa espiritualidade numa convivência fraterna, reconhecendo os valores de todos e cada um, as diferenças que existem em nós nos compõem. Nós somos um mosaico, um quadro de beleza, exatamente um ao lado do outro, que faz essa igreja ser tão bonita e tão bela. A presença dos mais velhos com a presença dos mais novos, a presença dos homens e das mulheres. Tem lugar para os jovens, rapazes e moças. A igreja
é esse espaço da profunda comunhão. E é dentro da igreja que a gente aprende que somos chamados a soprar, a viver e exemplificar, testemunhar isso numa sociedade mais diversa ainda. Independente do que os outros pensam, os nossos valores devem ser fundamentais, porque seguimos os passos de Jesus. Por isso, a palavra de Maria no Evangelho de São João, a primeira palavra de Maria e a última palavra é extraordinária. Maria olha para seu filho e diz: eles não têm mais vinho. E nós poderíamos localizar quais são as ausências de vinhos na nossa vida. E por fim, ela dá um itinerário, um caminho, um ordenamento, na verdade um conselho, para quem quer encontrar o vinho novo de uma alegria que não passa, mas que permanece para sempre. Fazei tudo o que Ele vos disser. Esta é a última palavra de Maria no Evangelho de São João. Fazei tudo o que Ele vos disser. Quem segue o percurso, caminho, a estrada de Jesus, é seguro que não vai deixar de passar por dificuldades, mas não ficará retido nas dificuldades, porque esta força extraordinária, esse ato benfazejo de Deus que veio ao nosso encontro, nos impele e nos conduz. Com o Senhor não há obstáculo, nem a morte é obstáculo para nós. Que o Senhor seja grande e bendito, e na celebração da festa de Nossa Senhora Aparecida, possamos experimentar, rezar, entregar a Deus aquilo que humanamente a gente não consegue fazer. Confiemos a Maria e que ela faça chegar a Deus Pai as mudanças necessárias e as transformações também necessárias e urgentes que precisamos ter nesse nosso país para vivermos verdadeiramente uma pátria fraterna, uma pátria de irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.